Olá! Na aula de hoje, nós vamos falar, e vamos conhecer uma manifestação cultural genuinamente brasileira chamada literatura de cordel. Vocês já ouviram falar em literatura de cordel? Não? Se vocês não ouviram, então vamos conhecer um pouquinho, né? Essa literatura, esse tipo de escrita foi inspirada lá nos menestréis medievais, que eram cantores que declamavam textos, de uma forma improvisada, com rimas, lá no período durante a Idade Média. Essa literatura de cordel que hoje nós conhecemos, elas foram trazidas pelos portugueses e foi instalada lá na região do Nordeste do nosso Brasil. Então é lá na região do Nordeste que nós vamos encontrar a maior parte, das pessoas que fazem a xilogravura, que são as gravuras colocadas no cordel, e também os cordelistas, que são as pessoas, são os escritores que escrevem os cordéis. O cordel, ele é um folheto bem simples, ele é impresso num papel bem baratinho, e ele é vendido em feiras, bancas, jornais e também em mercados bem populares. E apesar de simples, esse folheto, ele expressa ricamente a nossa cultura popular brasileira. E o nome cordel, ele vem de uma maneira, como os folhetos eram expostos antigamente, ou seja, eles colocavam um barbante, uma corda e prendiam esses folhetinhos no varalzinho, em forma de varal. Então, como era numa corda, então por isso literatura de cordel, uma literatura que ficava onde? Na corda. Vamos ver então algumas características do cordel. O cordel, ele deve ser escrito, e também pensado de uma forma para ser facilmente transportado. Então, por conta disso, o cordel ele não pode ser muito grande, ele tem em torno de 11, 12 centímetros por 16, para que você consiga levar o cordel para onde você for, E ele é chamado de literatura de bolso por conta disso. Então, como ele é uma literatura de bolso, é uma literatura que não pode pesar. Então, ele também não é muito grande. Ele tem, em média, a parte de dentro, que eles chamam de miolo, de 5 a 10 páginas, mais ou menos, justamente para não pesar. E o cordel, ele tem um preço bem acessível, ele varia de R$ 2 a R$ 3, mais ou menos. Outra característica importante do cordel é que quando os textos são muito grandes, eles são divididos em capítulos. E daqui a pouquinho eu vou mostrar a imagem para vocês também das cestilhas, que são aqueles cordéis escritos com 6 versos, alguns com 7, 8, mas normalmente com 6 versos, tá? E que tem rimas, e em alguns versos, essas rimas vão se prevalecer, como no verso 2, no 4, no 6, e assim por diante. Outra coisa importante, é que existem artistas que têm o dom, para fazer cordel, que tem, às vezes, faz o cordel de uma forma até improvisada, pega determinado tema e começa a falar sobre ele em forma de cordel. E por conta disso, hoje em dia existem pessoas, assim como existem escritores famosos, cantores famosos, existem também os cordelistas que se revelaram, nesse campo do cordel. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor, sobre eles, que são cordelistas brasileiros, é só fazer uma pesquisa lá no site da Academia Brasileira de Literatura de Cordéis, que vocês vão encontrar tanto esses nomes, como também as obras que eles escrevem.
Falando um pouquinho, né, da xilogravura no cordel, a xilogravura, então, são aquelas imagens, né, que são colocadas para ilustrar o cordel. E como que é feita essa xilogravura, né? Porque lá no passado não tinha impressora. Como que você ia colocar uma imagem em algum lugar? Então, eles, num pedaço de madeira, eles talhavam, né, aquela madeira e faziam desenhos até em relevo. Depois que você já enxergava o desenho, né, na madeira, o que eles faziam? Passavam uma tinta, passa uma tinta e vem com aquela madeira, e é uma forma de impressão mesmo, e coloca no papel. Então, quando tem palavras, né? Essa palavra, quando você faz na madeira, ela vai ser escrita de trás para frente, ao contrário, porque senão, na hora que você faz o carimbo e coloca na folha, vai ficar escrito de trás para frente. Então, na madeira, né, que é a matriz, já é feita de trás para frente, porque quando você coloca no papel, aí vai sair a escrita certa, tá bom? Então, agora eu vou começar a mostrar para vocês, né, um pouquinho dessas imagens, o que é o cordel, essa técnica, né, da xilogravura, e também vamos entender um pouco mais o que é a cestilha e essas características. Vamos observar através de imagem. Espero que vocês gostem da aula de hoje, né, porque é um tema bem conhecido para muitos, mas ainda existem pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar sobre o cordel. Alguns pais de vocês já devem ter tido a oportunidade, porque há um tempo atrás passou na televisão uma novela, né, chamada Cordel Encantado. A abertura da novela era tudo com desenho de xilogravura, bem interessante. E a novela em si baseava-se em cordéis. Foi uma novela bem legal, né, que retratou um pouquinho da nossa história, do nosso folclore e da nossa literatura brasileira, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos ver alguns exemplos, né, e algumas explicações melhores daquilo que eu falei para vocês a respeito do cordel. Então aqui nós vamos ter xilogravuras, tá? Que são aquelas figuras, né, aquelas imagens que vêm para ilustrar os textos de cordéis. Aqui são os folhetinhos, né, de cordel, e aqui o exemplo dos folhetinhos de cordéis pendurados na corda, daí o nome de cordel. Eu vou ler para vocês agora, dentro da literatura de cordel, um textinho, né, chamado O Cordel, ou seja, é um cordel falando do próprio cordel, de P.B. Barja, esse é o nome do autor, do cordelista. O cordel é uma poesia altamente popular. No Brasil chegou faz tempo, no Nordeste foi morar. Tem muita sonoridade e dá na gente a vontade de em voz alta declamar. Por ser curtinho e barato, dá para ler e para guardar. A leitura nos diverte e põe a gente a pensar. Fala de tudo que é tema, vida, notícia, dilema, tudo se contar. Então, olhem lá, esse textinho, ele fala exatamente tudo aquilo que eu expliquei para vocês na introdução sobre o cordel. Então, o que é um cordel? Literatura de cordel é uma espécie de representação da cultura popular cantada, logo escrita em formato de poesia. Então, a literatura de cordel é um texto, né, que é representado na forma cantada, né, e escrito em forma de poesia. Como que a gente sabe que é escrito em forma de poesia? Porque na própria letra você vai observar que ele é formado por estrofes, por versos e também rimas. E já já eu vou falar para vocês onde é que a gente encontra as rimas no cordel. Tem os lugares, tem os versos certos em que aparecem essas rimas. É uma literatura, né, impressa e divulgada em folhetos ilustrados
com o processo de xilogravura, né? Que aqui, olha lá, foi o que nós falamos, que são aquelas imagens. O cordel ganhou este nome porque era e ainda é exposto ao povo, amarrados em cordões. Estes são estendidos em pequenas lojas de mercados populares, feiras, praças ou até mesmo nas ruas. Então, os folhetos de cordéis nas feiras, né, eles eram vendidos, pendurados num cordão, falando do acontecido, de amor, luta, mistério, de fé e do desassistido. Ou seja, eles procuravam colocar no cordel, nessa literatura, aquele tema que as pessoas gostariam de ouvir, ou alguma coisa do cotidiano, né, do dia a dia, algum tema assim importante. Por isso que eu procurei colocar para vocês hoje na matéria de ciências um cordel falando de coronavírus. Por quê? Porque é o tema que a gente está vivendo no momento e é um tema da realidade que interessa a todos nós, tá? Então, olhem lá. Os folhetos de cordel, todos pendurados no barbante. Então, o que é literatura de cordel? Olha lá as xilogravuras. A literatura de cordel é uma expressão literária tradicionalmente ligada ao Nordeste e à cultura popular brasileira. O Nordeste, ele é uma das regiões brasileiras. E por que na região Nordeste? É que quando os portugueses trouxeram essa cultura para o Brasil, foi naquela região que eles implantaram. E até hoje, é predominantemente, né, nessa região Nordeste que a gente encontra esse estilo literário de cordel. E os seus locais de origem, né, e destaque são os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Contudo, hoje tem se tornado presente em muitas feiras culturais do Sudeste. Nós estamos no Sudeste. Como essa literatura é uma literatura diferenciada, uma literatura agradável, como nós vimos já, é uma literatura que ela é barata de certa forma, né? Então, hoje em dia, nas feiras culturais, né, você encontra também na nossa região Sudeste um pouco de cordel. Características da literatura de cordel: linguagem coloquial, forte presença de oralidade e regionalismos na fala e na escrita. Então, se você ouvir a narração de um cordel, né, pelos cordelistas, né, daquela região, vocês vão observar o quê? Vocês vão observar o quê? Que tem o quê? Um sotaque nordestino, porque é daquela região. Elementos da cultura brasileira, principalmente nordestina, costumes, tradições e folclores. A literatura de cordel é um tipo de literatura folclórica. E agora, no mês de agosto, nós vamos falar de folclore. Então, nós já estamos iniciando, né? Dando já uma pitadinha sobre a literatura de cordel. Escrita em versos com métrica e rimas. Conferem musicalidade aos versos, heranças das trovas medievais. Lembra que eu falei para vocês que foi lá no período medieval, né, que deu início a esse tipo de literatura? Então, presença de estilogravuras, imagem à base de tinta, utilizando madeira, uma arte típica do Nordeste. Aquilo que eu falei para vocês. Então, olhem lá como é que eles faziam. Eles faziam na madeira, né? Toda a parte talhada, cortavam a madeira e faziam aquilo que eles queriam. E eu falei para vocês também, olha lá, que eles escreviam ao contrário, porque na hora de passar pro papel, aí a escrita saía correta, tá? E depois que aquela madeira estava pronta, já com o desenho, o impresso que eles queriam,
eles passavam a tinta e depois, olha lá, colocava o papel sobre essa madeira e saía como se fosse um carimbo. E nós vimos isso porque antigamente não existia impressões, então essa era uma forma de impressão, a xilogravura. Uso de humor, ironia e sarcasmo para representar temas cotidianos e sociais. Então, o cordel, ele é cheio de detalhes, prestem atenção. Ele tem que ter um tamanho certo, ele tem que ser em papéis mais finos, porque ele é uma literatura de bolso. Então, não adianta eu querer fazer um livro grande de cordel, que não é esse o objetivo. E a quantidade de páginas também é importante, né? Que são múltiplos de 4, 8, 12, 6, tá? Mas desde que ele não fique muito grande, acho que até no máximo umas 32 páginas, tá bom? E essas daí são folhas, né, dobradas no meio, e essas folhas dobradas no meio vão formar tipo um livretinho, um folhetinho. Então, olha lá, folhetos de cordel. Pode ver que é metade de uma folha sulfite, ó. Ele é dobrado e forma um livrinho. A poesia de cordel tem algumas especialidades. É feita em cestilhas, estrofes de 6 versos. E as rimas acontecem no 2º, 4º e 6º verso. Vocês vão encontrar também cestilhas com 7 versos, tá? Que são chamadas de cestilhas também. Mas eu coloquei aqui para vocês um exemplo de 6 versos. Olhem lá. Dos folhetinhos baratos e do simplório barbante, o cordel evoluiu, seguiu rota triunfante. Estudar este fenômeno é um caso interessante. E o cordel, desde o tempo do folheto manuscrito, vem conseguindo juntar popular e erudito, mostrando que a sua força tem um poder infinito. Então, olha aqui. Nós temos os versos. Lembra que versos é cada linha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos aqui um cordel com 12 versos e cada parte é uma cestilha. Por quê? Formado por 6 versos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso, cestilha. E tem outro detalhe, né? As rimas, elas não aparecem em qualquer verso do cordel, não. Nós vamos ter as rimas, né? No 2º verso, no 4º verso e no 6º verso. Então, olhem lá. Barbante, triunfante, interessante. Então, tenha os versos corretos, né? Os versos certos, onde vão aparecer essas rimas. E depois, manuscrito, erudito, infinito. Olha lá, no 2º verso, no 4º verso e no 6º verso. Então, foram aí que apareceram as rimas. Cada verso deve ter 7 sílabas, às vezes permitindo 8. Os folhetos têm 8, 16 ou 32 páginas em média. Então, isso daqui é por isso que fala múltiplo de 4, né? Porque 8 é múltiplo de 4, 16 é múltiplo de 4 e 32 também é múltiplo de 4. Vocês devem ter assistido um videozinho que eu coloquei para vocês, né? A Morte do Vaqueiro Raimundo Jacó, que é uma animação em cordel para vocês assistirem e já se familiarizarem com o tema. Agora vocês vão pegar no livro Buriti Mais Português, nas páginas 36, 38 e 39, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre o cordel. Essa página 36 nós já fizemos, que era uma página de adivinhações. Por que eu estou voltando nela hoje? Porque é uma página de adivinhações em forma de cordel. Então, por isso, eu vou lê-las novamente para vocês observarem isso daí. Os textos a seguir são adivinhas. Acompanhe a leitura do professor e tente decifrar cada uma
Depois, complete os versos com a resposta. Dica: a resposta deve rimar com outro verso. Vou mandar as adivinhas para o povo desse espaço. Quero que vocês respondam sem cometer embaraço. Qual é uma peça inteira, mas tem nome de pedaço? Olhem aqui. Por que eu falei para vocês que é um cordel? Espaço, embaraço e pedaço. Olha lá, é uma cestilha. Essa adivinhação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, tem 6 versos na primeira estrofe. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos na segunda estrofe. E tem as rimas no segundo verso, no quarto verso e no sexto. Olha lá. Espaço, embaraço e pedaço. Passeia, aldeia e meia. Agora, nós temos a próxima cestilha, que também é um cordel. Outra brincadeira em rimas eu vou fabricando. Todo mundo um dia fez e ficou admirando. Quanto mais dele retiro, maior ele vai ficando. Olhem lá. Fabricando, admirando e ficando. Tem 6 versos e as rimas estão nos versos que deveria estar, no segundo, quarto e sexto verso. Essa respondo porque sou um poeta fraco. Já brinquei bastante disso, lá na praia eu destaco. Aumentando ao tirar, ao cavar qualquer buraco. Então, olhem lá. Fraco, destaco e buraco. E aqui, passeia, aldeia e a resposta que era meia. Então, vamos ler inteirinho agora de novo, prestando atenção nos detalhes. Vou mandar as adivinhas para o povo desse espaço. Quero que vocês respondam sem cometer embaraço. Qual é uma peça inteira, mas tem nome de pedaço? A resposta, então, eu faço com a rima que passeia, que respondo a adivinha. Para o povo da minha aldeia, se é uma peça inteira, vai no pé e é uma meia. Outra brincadeira em rimas eu aqui vou fabricando. Todo mundo um dia fez e ficou admirando. Quanto mais dele retiro, maior ele vai ficando? Essa respondo, porque não sou um poeta fraco. Já brinquei bastante disso. Lá na praia, eu destaco, aumentando ao tirar, ao cavar qualquer buraco. Então, olhem lá. As adivinhas que você leu, na página 36, estão escritas em forma de cordel, que é uma literatura popular do Nordeste brasileiro feita em versos. As estrofes do cordel têm 6 versos. 3 desses versos apresentam rimas entre si. Esse tipo de estrofe do cordel é chamado de cestilha. Lá, foi o que eu falei. Tem 6 versos, em cada parte do cordel, em cada estrofe. Por isso, cestilha. Mas como eu falei para vocês anteriormente, existe cestilhas formadas por 7 versos, tá? Mas também que recebe o nome de cestilha. Encontre nas adivinhas do cordel as palavras que rimam com estas. Então, nós vamos ver o que rima com espaço lá no primeiro cordel que nós vimos. Então, vamos ver, com espaço, Com espaço, rimou, embaraço e pedaço e faço, Espaço, embaraço, pedaço e faço. Então, aqui, onde está espaço? Embaraço, pedaço e faço. Fabricando. Vamos ver aqui no fabricando. Fabricando, admirando e ficando. Então, essas são as rimas. Então, com fabricando, rimou admirando e ficando.
Leia outra estrofe do cordel, numere os versos e resolva a adivinha. Então, nós temos aqui o cordel, vocês vão numerar os versos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quero ver vocês quebrarem da charada o caroço. Se preciso, até façam escarcéu e alvoroço. Tem a boca na barriga e a corda no pescoço? O que vocês acham? Adivinhou? Escreva a resposta. O que vocês acham? Ó, vou de novo. Quero ver vocês quebrarem da charada o caroço. Se preciso, até façam escarcéu e alvoroço. Tem a boca na barriga e a corda no pescoço. O que vocês acham que é? É o violão, tá? Tem até o desenho dele aqui. E vocês vão sublinhar nesses versos as palavras que rimam. Então, aqui nós vimos caroço, alvoroço e pescoço. Pode grifar com lápis de cor, tá? Observe as palavras que você sublinhou na atividade 5 e indique o número dos versos. Então, versos que apresentam rimas, nós já sabemos, nós nem precisamos olhar. Nós sabemos que é no 2, no 4 e no 6. Depois, versos que não apresentam rimas. 1, 3 e 5. Porque lembra quando nós falamos que no cordel tem os versos certos para aparecerem as rimas? Então, vai ser no 2, no 4 e no 6. Olhem lá. Ó, 2, caroço. 4, alvoroço. E 6, pescoço. E os outros são os que não apareceram, que é o 1, 3 e o 5. Então, vamos lá. No número 7, nós vamos ler mais essa adivinha. Adivinhe quem eu sou. Eu tenho 5 pontinhas, cada uma de um tamanho. Eu coço a cabeça, mas não tenho cabeça. Eu tenho costas, mas não tenho peito. Eu tenho uma irmãzinha que é igualzinha a mim. Mas se você gosta de festa e de cantar parabéns, eu bato na minha irmã e a minha irmã bate em mim. Então, olhem lá. Adivinhe quem eu sou. Fácil essa. Eu tenho 5 pontinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma de um tamanho, olha lá. Cada um de um tamanho. Eu coço a cabeça, mas não tenho cabeça. Eu tenho as costas, mas não tenho peito. Eu tenho uma irmãzinha que é igualzinha a mim. Mas se você gosta de festa e de cantar parabéns, eu bato na minha irmã e a minha irmã bate em mim. Então, ali dá a sugestão para cantar o parabéns. Parabéns para você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Então, quem eu sou? A mão. Então, vocês vão pegar, vão fazer o desenho de uma mão e vão escrever aqui, mão. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Aprendido um pouco sobre o cordel, que é uma literatura da nossa cultura brasileira, da região Nordeste, né? E é um tipo de literatura que faz parte do nosso folclore. Espero que vocês tenham gostado também dos vídeos que eu enviei para vocês lá no grupo. Um grande beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.